Pronto. Boa noite, Cris. Cris está entrando. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Eu acho que vocês todas estavam, né? Ano passado a gente teve essa mesma aula e ela retorna nesse... Se eu não me engano, foi o ano passado. Eu fiquei depois pensando se tinha sido no início desse ano, mas foi ano passado, se eu não me engano. Então, a gente já teve conversando sobre esse tema. E querendo ou não, outras vezes, né, a gente já conversa muito sobre isso durante as aulas, é um conteúdo que está sempre vindo, né, eh, seja de uma forma ou de outra, por outros, por outras temáticas, mas o objetivo, né, geral, um dos objetivos gerais do curso é esse olhar, se ver-se e a gente se conhecer um pouquinho mais. Então, não é um tema novo, é um tema que a gente está acostumado, mas é um tema que a gente precisa falar constantemente, né? E ouvir várias vezes, porque é por repetição que a gente vai conseguir assimilar essas informações e realmente colocar isso como um propósito, né? Colocar isso como prática na nossa vida, porque a gente escuta, escuta várias vezes, fica o conteúdo ali no nosso campo mental, mas a gente acaba tendo dificuldade, né, no dia a dia, nos nossos momentos, de colocar em prática. Então, ouvir de outras formas, ouvir mais uma vez, é para que aos poucos a gente consiga colocar isso em prática, consiga trazer essa informação do nosso campo mental para o nosso coração, né, para as nossas ações, que aos poucos esse vai se tornando o automático, né? Então a gente vai colocando a informação, colocando, se comprometendo com ela, né? Principalmente não adianta só a gente ouvir, aprender, mas não se comprometer com o conteúdo, colocar isso como um verdadeiro objetivo e principalmente esse, né, de ver-se e a gente se conhecer, não conhece a ti mesmo, né, é um dos principais propósitos do qual a gente está aqui encarnado, né, nessa vida material e por toda a nossa existência como seres espirituais. Então, é a gente se conhecer para que a gente possa se transformar, né, possa olhar com carinho, possa se entender nos nossos movimentos, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Então, esse é um verdadeiro significado da gente estar aqui, né, nesse momento. Então, começando a nossa aula, né, essa foi uma aula, é uma aula do texto, né, do Espírito Amigo, né, psicografado pela Cris. Então, todas essas reflexões, essas mensagens são dele. Tem alguma outra mensagem, um conteúdo que veio externo, mas a aula em si foi bem montada em cima do texto. Então ele diz assim, né? Fala-se tanto em observar-se, em ver-se em profundidade, e o que isso significa? Se ver é conseguir captar, compreender o sentimento obscuro que move determinada ação ou comportamento. Então, se ver, né, se olhar, é o primeiro, como o primeiro significado, é essa compreensão, né, do que move os nossos pensamentos, o que move as nossas ações. Travou? Será que voltou agora? Travou não, pode ir? Não? Ah, tá. Não, Tinha não. travado. Para mim Não, deu uma. não. Não, para mim não travou, não. Não? Ah, então tá, vou continuar. Acho que é a internet, então. Então tá, vou deixar aqui para eu ver qualquer coisa. Ô, Claudine, eu não sei se é a minha internet, mas tá tão baixinho, eu tô com dificuldade de te ouvir falar. Será que é só eu? Tá baixinho para vocês Não, todos para mim ou tá normal. tá normal? Para mim tá. É só você aumentar o teu áudio, Helena. Mas quer ver, ô Maria? Quando tu fala, ficou bem alto para mim. É só a Claudine, tu entendeu?
Por isso que eu tô achando estranho. Quando tu falou agora ficou bem alto, eu já botei o meu no máximo volume. Mas toca assim, querida. Vamos assim, Claudine, por favor. Vamos assim que eu vou ouvindo. Eu vou tentar tirar aqui, peraí. Eu vou tentar tirar o fone, que talvez seja isso. Peraí, deixa eu trocar aqui. Mexer com o som do computador, acho que melhor. Peraí. Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim? pode Não ir. sei. Está ouvindo sim. Melhorou muito, ficou muito É, melhor. eu Claudine, acho que obrigada. era o som que estava ruim por causa do fone, mas tirei. Bom, então vamos continuar. Deixa eu tirar aqui. Então, né, a gente conseguir compreender quais são os impulsos, né, esse sentimento obscuro que ele coloca, que movem as nossas ações, né, que na maior parte delas, né, como seres aí em processo de, de infância, né, do processo evolutivo, a gente age com os impulsos das nossas sombras, né, então da nossa prisão. Por isso, eu imagino essa questão do sentimento obscuro, como ele colocou, porque as nossas atitudes elas vêm, partem desse local, né? Por todos os nossos processos de como seres que viemos lá, né, dos tempos primitivos, enfim, dos outros reinos. A gente foi se utilizando desse material e hoje, como seres mais racionais, a gente ainda tem dificuldade de compreender, né, de processar todo esse conteúdo para deixar ele de lado e poder agir através da nossa luz, né, através das nossas potencialidades. Mas o que move hoje, o que nos move hoje são esses sentimentos advindos das nossas sombras. Então, compreender isso, né, compreender em profundidade a raiz, né, do que move o nosso pensar, o nosso sentir, é o propósito da gente se ver. E para se ver, para que a gente possa ter essa visão, né, primeiro a gente precisa, em primeiro lugar, estar manso, né? Então, como que a gente se observa? Hoje, a gente, quando vai iniciar esses processos de observação, a gente vai partir daquele nosso conhecido, né? Que é se observar dialogando com a mente, né? Conversando, numa mente agitada. Mas o propósito colocado aqui pela aula, né? E o propósito verdadeiro da observação do ver-se não é uma mente acelerada, né? Não é uma mente, não é ele trocar ideias com esse conteúdo. É poder estar sereno, estar tranquilo e calmo, né? Para poder observar tudo isso, observar esse mundo, né? ah, Esses pensamentos indo e vindo, esses sentimentos surgindo, pulsando no nosso interior. Então, quando eles chegam até nós, que é o que o Jorge sempre fala, né, do ver antes, então a gente ter essa capacidade de estar manso o suficiente, né, nos nossos dias, para a gente poder enxergar como esses impulsos aparecem, né, em determinadas situações. Então, a gente está o tempo todo à prova, né, de em uma situação ou outra, seja uma situação familiar, uma situação nossa, né, uma questão nossa, pessoal mesmo, nós com nós mesmos, eu digo que tudo é nós com nós mesmos, mas as situações que a gente está envolto, né, na vida, nessa vida material, é uma situação no trabalho, com um grupo de amigos, um amigo, um familiar, essas situações que a gente está inserido, né, e como a gente se posiciona sobre elas, o que a gente pensa, o que a gente principalmente sente a respeito delas, é a gente poder estar, então, nessa mansidão, nesses momentos, né, nesse ciclo que a gente está inserido, que é um ciclo muito importante, não é à toa que a gente está encarnado nesse mundo material, para que a gente possa observar como nos comportamos em cada uma dessas situações, né? E principalmente como nos comportamos nesse
um momento que sempre estamos, que é nessa nossa casa mental, né? Nesse momento que a gente não tem como se separar, não tem como fugir, que é a nossa relação com o nosso eu interior, então com esses nossos pensamentos que estão o tempo todo na nossa mente, né? E eles vão se reproduzir nessas situações que a gente tem de convivência, de vida, né? E de relações, que é o campo onde a gente pode exercitar, então, esse aprendizado e principalmente exercitar essa visão, né? Esse se olhar. Porque se não existem essas situações, né? Se não existem essa sincronicidade da vida, tudo que chega até nós da melhor forma, né? Que Deus vai lá e constrói a melhor situação, o melhor grupo familiar que a gente possa estar inserido, o melhor trabalho, que é o que é melhor para o nosso momento evolutivo. Se não são essas situações, se não são esses arranjos, que já deixa eu te falar, Helena, que na maioria das vezes a gente reclama, né? Não quer e pensa, nossa, que peso, que sofrimento, aquela situação, aquela coisa. Não quero isso, né? Na maior parte do tempo a gente quer fugir, quer se livrar, mas é lá que a gente tem que estar, porque é nesse meio, nesse momento e nessa insatisfação que a gente tem em relação a essas situações, ou não, ou seja, às vezes alegria ou até entusiasmo, enfim, o que que gera esses sentimentos, né? Por que que eu quero que essa situação se afaste da minha vida, ou porque eu quero me aproximar dessa situação, porque ela me faz bem. Então, essas, esse sutil, né, dessas situações que a gente acaba perdendo, por vezes, a oportunidade de observar e entender como a gente se comporta e por que que essas situações nos geram esses sentimentos. Porque, como que eu estou me colocando nelas, né? O que está me movendo? Que sentimentos que chegam quando eu estou envolto com uma situação que é tão desgostosa para mim, né? Que eu não quero estar lá. O que que vem, né, no meu campo mental? O que que eu estou vibrando naquele momento? Então, essas reflexões em maior profundidade, quando a gente está inserido, né, nesses contextos, que a gente acaba, por vezes, deixando de lado, porque a gente se preocupa sempre com esse olhar numa observação externa, né, no outro, no que o outro está fazendo, o que a situação está. Então, sempre num, num ponto onde a gente está julgando, né? Porque eu não tenho como julgar o que se passa na cabeça do outro, e muito menos o que se passa numa situação que é, né, totalmente está acontecendo e o que eu entendo dela é a partir da minha interpretação, né, do meu julgamento. Então a gente acaba se perdendo nessas interpretações que a gente tem da vida e das situações, porque a gente tem um olhar muito superficial. Então, a gente se aprisiona nesse olhar superficial, que é por vezes a partir dessas nossas sombras, né, do nosso ego, então com as nossas máscaras. Então a gente vai estar sempre olhando de um ponto que naquela situação nos pega na nossa situação mais frágil, seja no impulso ali de arrogância, do medo, da insegurança, a gente vai interpretar a situação. Então, o que realmente está acontecendo, né? Qual é a verdade que tem por trás dessas situações, o que elas querem me ensinar? É esse exercício que a gente precisa começar a fazer para poder tirar o melhor proveito de cada situação, né? De cada momento que nos acontece. Pode falar, Helena. Então, Claudine, o que eu queria colocar é algo até que aconteceu comigo, na verdade, né? Foi na doutrina espírita, foi no decorrer desses estudos, né? Que eu, digamos assim, comecei a ver a vida de uma forma diferente, porque até então eu achava que eu estava aqui para ser feliz, que bastava que eu fosse boazinha aqui, e que eu tinha que ser feliz, que eu não tinha que ter problema. E hoje eu observo, assim, das pessoas que estão à minha volta, né? Que ninguém quer ter problema, ninguém quer se incomodar, porque tudo é Deus é injusto, sabe? Então, assim, eu acho que a primeira lição, que eu acho que começou a fazer o significado para mim, é perceber que nós estamos aqui justamente para isso. Justamente para passar por todas as experiências, todos os sofrimentos. A vida é uma escola, não é um passeio.
sabe? Então, assim, ó, começar a olhar a vida dessa forma, para mim, pelo menos, fez uma grande diferença, porque a gente começa a aceitar melhor as experiências, porque depois que eu comecei a aceitar melhor, a entender que isto é necessário, aí é que a gente começa a buscar o aprendizado nas experiências, mas primeiro a gente precisa aceitar aquilo ali. Não ficar se vitimizando, não achar que Deus é injusto, né? A impressão que a gente tem é que todas as pessoas são felizes, só a gente que não é. Todo mundo não tem problema, só a gente que tem. Que os filhos de todo mundo são perfeitos, só os nossos que não, sabe? Então assim a gente parar de olhar de olhar a vida dessa forma, né? E entender que todos, sem exceção, todos têm a sua cruz, todos têm os seus problemas, né? E que viver é isso, estar encarnado é uma grande oportunidade de melhoramento, de evolução. E a gente só vai evoluir nas experiências, principalmente no meio das tempestades é que a gente consegue se debater menos e buscar o aprendizado maior. Mas eu acho que é isso, assim, sabe? O primeiro passo é aceitar essa condição que a gente está, de aprendiz aqui, sabe? De estar aqui encarnado, principalmente nesse momento que a gente está agora, nessa transição, com todas as coisas que estão acontecendo, é uma grande oportunidade que Deus deu a todos nós. E a gente precisa fazer o melhor, tirar o melhor proveito de cada situação, né? Mas aceitar a vida aqui não é brinquedo, gente. A vida é uma escola, é uma necessidade, uma grande oportunidade, né? Acima de tudo. Obrigada, querida. Obrigada, Helena. Nossa, muito maravilhoso essa tua fala, porque a gente tem uma necessidade, né, vindo, fazendo essa análise que a gente já conversou, já estudou, né, dos nossos mundos pregressos, do reino animal, do reino vegetal. Então, a gente tem essa, dentro, e hoje ainda reverberando nesse sentido, na inércia, né, a gente tem essa necessidade por pela zona de conforto, pela comodidade, por tudo estar bem, né? Por tudo estar sob controle, por tudo estar ali, mesmo que ilusoriamente, parecendo estável, tranquilo. E a vida não é isso, né? Como tu bem colocou. A vida, ela é ativa, ela é movimento, ela é aprendizado. Então, o tempo todo a gente está sendo colocado a essas provas, né? Vamos chamar assim, nosso mundo de provas e expiações. Então, a gente está sempre colocado a essas situações de aprendizado, né? De situações que nos incomodam, que pedem, né? Para que a gente se olhe, né? E se veja. Porque por que que me incomoda? Por que que essa situação me incomoda? Por que que eu quero defender tanto um ponto de vista, né? Porque, ou por vezes, a gente enxergar a nossa arrogância, né, de querer achar que os outros têm que pensar como a gente pensa, querer convencer. Eu vejo isso muito assim no meu trabalho, né, tenho visto nos últimos tempos. Desde que eu comecei nessa oportunidade que eu estou hoje, né, nesse campo que me atraiu, eu vejo o quanto é fundamental eu estar lá, mesmo que por vezes eu queira fugir, queira deixar de lado, queira não queira enfrentar a situação, mas para mim é muito importante, é muito aprendizado que tem ali, não é à toa que eu estou inserida. Então, e aí eu comecei a refletir nos últimos tempos, assim, essa questão, né, de entender o ponto de vista de outras pessoas, que às vezes a gente fica incomodada, eu fico incomodada, não consigo entender, né, como que a pessoa pensa dessa forma, como que e ela não está enxergando o que eu estou enxergando. Olha, né? Eu tava outro dia vendo assim, eu já, na minha cabeça, já vejo a situação acontecendo do começo ao fim, já desenho aquele cenário. Mas não quer dizer que aquele cenário vai acontecer, né? E a outra pessoa não está enxergando daquela forma que eu estou enxergando, né? Então a gente entender também como a gente somos seres diferentes, né? E entender que a gente, como eu estava falando antes, a gente interpreta a situação a partir desse nosso mundo interior, que não é o mundo interior das outras pessoas. Cada um vai olhar a partir do seu ponto de vista, né? Vai tirar a sua interpretação, vai se comportar
daquilo que é importante para si, né? Daquilo que faz sentido. E a gente quer achar que tem um controle, que a gente é dono da verdade, que a gente sabe o que é o certo. Mas o que que é o certo, né? E, mas tudo isso que eu coloquei também são questões externas, porque o que importa mesmo é eu me olhar e me entender nessas situações que eu estou envolvida, né? E por que que eu estou me comportando assim? E por que que certas situações me incomodam tanto, me tiram tanto do sério, desestabilizam, assim, né? E é enxergar nesses momentos onde, quando essas situações estão acontecendo, que impulsos vêm, né? O que me move? É minha arrogância, é meu orgulho, é a minha vaidade? O que que é que está me movendo naquele instante, né? Conseguir olhar mais a fundo do que a situação externa, né? Do que aquilo que está no superficial, do que aquilo que está acontecendo no nível da matéria, né? No campo ali, nesse campo humano, né? O que tem por trás na parte mesmo espiritual, né, na parte da nossa consciência, né, tomar consciência do nosso subconsciente, desses impulsos que emergem dessa nossa casa mental, se conectar conosco mesmo, né, nessas situações, porque a gente está sempre desconectado de nós, então a gente está sempre ali vivendo como seres desorientados, vamos dizer assim, né? Porque se a gente não se conecta com o nosso eu, se a gente não toma consciência, né, desse nosso mundo interno, a gente está vivendo ali à mercê, né, dessas situações ali externas, desses impulsos que a gente consegue perceber superficiais ali do campo da matéria, que está sempre voltado para esse olhar externo e não para um olhar interno. E a gente acaba perdendo as oportunidades, né, de se entender e de se transformar, que é o verdadeiro propósito, bem como a Helena falou, né? A vida é esse aprendizado para que a gente se transforme, né? Aqui é uma das fases de tantas outras que virão, né, desse nosso aprimoramento. Então, a gente saber aproveitar essa fase, esse momento, porque ela não volta mais, né? Terão outras vidas, terão outras situações, outros momentos, mas essa oportunidade aqui é única. As situações que estão acontecendo, tudo que foi essa conjuntura, né, que foi formada no nosso grupo familiar, no nosso grupo de pessoas por vezes desconhecidas que chegam na nossa vida, saem, o nosso campo do trabalho, os nossos amigos, os nossos parceiros, né, na vida. Então, é única essa situação, por mais que em outras vidas os arranjos sejam parecidos, os espíritos sejam os mesmos, né, a gente conviva com seres que a gente vai atraindo, mas as conjunturas são diferentes, os momentos são diferentes. Se a gente parar para pensar, hoje, amanhã já é diferente do hoje, não é igual, né? É transformação, é esse movimento. E aí a gente achar que a gente vai paralisar isso, ou que a gente vai ter esse momento, né, de estabilidade, de inércia, onde, ai, não, vou chegar aqui, hoje estou sem problemas, hoje estou feliz, inabalável. Sim, a gente pode se mover com esse impulso na vida, né? Com esse impulso da serenidade, de estar com o coração em paz. Mas saber que a gente vai estar sendo colocado à prova nas situações. A gente vai poder agir nelas com um impulso de mais tranquilidade ou que outros impulsos que a gente vai estar colocando, né? E aí, partindo então dessa nossa observação, que, como a gente estava conversando no começo, né, e que foi bem o que a Helena falou também, então a gente acaba hoje, equivocadamente, né, olhando a vida através dessa nossa máscara de bonzinho, né? Então, tem o meu eu, né, o meu eu interior, todos esses impulsos ali pulsando, mas eu coloco minha máscara de bonzinho e eu até enxergo a arrogância, eu até enxergo a raiva, né? Principalmente nesse início, né, desse processo de se conhecer,
que a gente está vendo, né, essas características, então a gente fala tanto sobre elas que a gente começa a enxergar, né, começa a captar esses impulsos que antes a gente não fazia ideia, né? Não que não fazia ideia que eles existiam, a gente poderia até ter uma noção, porque a gente sabe muito bem, né, o que é arrogância, a gente é o primeiro a apontar quando alguém é arrogante, então a gente conhece, a gente sabe o que é ser arrogante, mas a gente não consegue ver essa arrogância em nós, né? Não consegue ver essa vaidade em nós, porque estamos com a máscara do bonzinho, né? Nós somos perfeitos, somos seres evoluídos, ainda mais nós que estamos aqui, né? Frequentamos grupo de estudo, frequentamos um centro espírita, ou seja lá, é, enfim, que religião for, e a gente se coloca então nesse pedestal aqui, né? E eu sou perfeito. Todo mundo tá errado e eu tô certo. E nem tem uma frase que meu pai costuma falar, só para descontrair, né? Eu, errado tá a Bíblia, né? Eu que tô certo. Então, é nesse local que a gente se coloca, né? Julgando todas as situações e principalmente nós mesmos, né? Colocando para baixo do tapete essas nossas características, porque a gente não admite, né? É, é, agi- que isso esteja no nosso interior. E quando a gente não admite, né, não quer olhar para isso que está ali, chamando para ser olhado, porque na primeira situação que eu sou humilhado ou que acontece uma situação que enfim, me incomoda, aquela raiva pulsa dentro de mim, né? Aquilo vem e me toma com uma força. Então, isso existe, né, no meu interior, isso está ali me movendo, está movendo as minhas ações. Eu que não quero enxergar, né? Eu que não quero entender como esse impulso me domina. Então, se colocar em um lugar que, que a gente não acha que não tem essas características, né? Então, se colocar num campo superior ou mesmo no inferior, onde eu me apego. Então a gente costuma oscilar, né, nesses dois lados. Ou eu tô aqui, né, na minha máscara de bonzinho perfeito, ou eu tô me achando o pior do mundo, apegado a um desses condicionamentos, desses impulsos e achando que eu sou a pior criatura do mundo porque eu ajo assim, né? Ah, porque aí na primeira situação que eu coloquei minha raiva para fora, qual que é o primeiro movimento depois de colocar a raiva para fora? Se culpar. Ah, mas por que que eu fui assim? Por que que eu falei tal coisa? Por que que não sei o quê? Porque eu não devia ter falado isso? Porque eu, né, o perfeito, como é que eu fui agir com raiva? Então, a gente fica oscilando, né, nessas nossas máscaras, nesses papéis que a gente desempenha, né, na vida e, e faz um gasto, né, tem um gasto de energia que não é para se olhar, não é para se conhecer. A gente fica aí alternando nesses papéis, nessas trocas de máscara e não se conhece. Porque ou eu estou num extremo, né, da máscara do bonzinho, ou eu estou lá me penalizando na minha prisão por ter colocado um desses impulsos para fora, ou, enfim, por estar atormentado a esses pensamentos que têm esses conteúdos, né? Então, qual, quando a gente começa a ter esse gasto, né, essa observação, que é uma observação através da mente, né, dessa fala, desse diálogo, como eu estava no início comentando, a gente está fazendo uma observação equivocada, né, uma observação externa, né, uma observação superficial, sem profundidade. Então, a gente quer fugir, quer controlar esses impulsos, mas não quer compreender, não quer ir além, né? E se enxergar em verdade. Então, é tirar essa máscara do bonzinho para se enxergar como realmente somos, né? Como essa raiva me domina, como ela faz parte de mim, como essa tristeza, essa inveja está ali pulsando, né, em mim. E o que eu estou fazendo com isso, né? Mas que eu acho que eu esteja enganando com essa máscara de bonzinho, agindo, né, na, com,
com, com bem, né? Achando que eu estou fazendo certo, a minha vibração, ela não mente. Ela está pulsando ali o que eu verdadeiramente estou sentindo, né? Eu posso estar em frente a uma pessoa que eu não gosto, que eu não tenho afinidade e está tratando bem, e está sendo solícito, simpático, mas o que está pulsando ali, né, no meu eu interno? Quais são os pensamentos que estão passando na minha tela mental? Então, essa reflexão, né? Não adianta a gente utilizar da astúcia e achar que dominamos, né, esse conteúdo e que não estamos mais agindo com eles. Não, eles estão ali. Se eles estão vindo no nosso campo mental, se isso está fazendo parte, né, de nós, é porque ainda não foi transformado, não foi olhado o suficiente. E não é fingindo, né, não é colocando essa máscara, né, que a gente vai transformar, que a gente vai conseguir compreender. Muito pelo contrário, a gente vai estar dando força para esse conteúdo. Então, a gente está sempre medindo e qualificando os nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos sentimentos. Acreditamos ser a imagem projetada. Há equívoco, já que a mente, que é esse padrão de avaliação, ela julga e condena com a ilusão do ego e não, na verdade, do amor. Então, bem o que a gente está conversando, né? A gente julga as situações, as pessoas, nós mesmos, através dessa visão ilusória, né? Dessa visão através, vamos dizer assim, das nossas máscaras. Então, a gente não está olhando as situações e os nossos sentimentos com um olhar mais profundo, né? Através do nosso coração, através do amor. A gente está ali no ego. A gente está ali dialogando com a mente, dialogando com aquele impulso que uma hora me domina, uma hora me culpa. Então, estou sempre ali, né, naqueles extremos. Eu não estou no equilíbrio de compreender esses dois lados, né? Para onde a mente me joga. Uma hora para ser o herói, outra hora para ser o culpado. Então, é importante que a gente vá assimilando, né, esses conteúdos para que no momento que a gente está inserido nas situações, porque essa observação, né, esse ver-se, esse pedido, né, que está sendo colocado, esse propósito que a gente tem para a nossa encarnação, não é para ser feito quando a gente está tranquilo, quando a gente está em casa, deitado na nossa cama, agora eu vou aqui parar e vou me olhar, vou me observar. Sim, eu também devo fazer isso, mas eu devo me observar principalmente quando eu estou tomado por um instinto, né? Quando eu estou numa situação que me coloca à prova, que pede de mim uma postura diferente, né? Uma situação que me incomoda, que me tira da minha zona de conforto. É nesse momento que eu tenho que me observar. Em todos os momentos da vida, né? A gente não pode perder esse foco de estar sempre se observando, se olhando, mas principalmente nessas situações, porque nessas situações estão os nossos maiores aprendizados, porque elas são os nossos verdadeiros calos, se a gente puder colocar um nome assim, né, para ficar mais compreensível. Porque se aquilo está me incomodando, se aquilo tem algo ali dentro de mim que não está, né, seja por não, por uma situação, por qualquer motivo que a gente tenha, né, de algum conteúdo não assimilar, né, não encaixar, não dar afinidade com a gente, né, por que isso? Então, a gente ter essa percepção de, nesse momento, se colocar em oração e pedir para que a gente consiga enxergar o porquê daquilo. Porque nesses momentos, o que acontece? A gente se acelera, a gente é dominado pelo instinto e, por vezes, a gente perde a oportunidade de se observar. Então, se a gente conseguir começar a criar o hábito de criar pequenos momentos, né, de respiração, como a Cris já colocou nas aulas dela, né, trazer essa respiração na nossa mente para que a gente tenha pequenos intervalos em meio a esses turbilhões
a gente vai começar a se conectar e trazer esse conteúdo para o nosso dia a dia, o que parece tão distante, né? O que parece tão improvável que a gente consiga fazer, aos poucos a gente vai exercitando e vai trazendo, e aquilo vai se tornando automático, vai se tornando automático. Tanto que numa hora eu vou conseguir ver exatamente quando o impulso chega até mim e ele não vai me dominar. Então, esse é o nosso objetivo, né? A gente se enxergar, se ver, se compreender, ver como a gente está se comportando e com que material a gente está se comportando em cada situação, né? Então, ele nos traz um exemplo aqui também, um exemplo é, bem profundo, né? Como é toda reflexão, mas que costuma ser geralmente as máscaras, né? Que a gente se coloca, né? Então, se coloca lá nos nossos dois lados, que a gente tem de herói e de culpado, coloca a nossa máscara ali do caridoso, do bonzinho, mas o que está por trás? E aí ele traz o exemplo assim: uma criatura que quer embrenhar-se no auxílio ao próximo, que executa a ação de forma exagerada, ultrapassando os seus limites físicos e financeiros. O que está por trás dessa necessidade? Então, o que está por trás dessa caridade, né? Vamos colocar assim entre aspas, exacerbada? É realmente o impulso, né, caridoso que está por trás? Ou é a culpa, a carência e as decepções acumuladas há centenas de anos, ou talvez a necessidade de ser aceito e reconhecido, ou ainda a vaidade? O que está me movendo nessas situações que aparentemente, né, na visão do bonzinho, nossa, eu estou sendo exemplar. Então, eu estou lá me colocando à disposição, ajudando, mesmo quando eu não posso, dando o que eu tenho e o que eu não tenho para aquela situação. Mas o que é que me move? É realmente algo genuíno, né? É o meu ser liberto desses condicionamentos que está agindo? Ou é um impulso de vaidade para que os outros me reconheçam e me vejam o que eu estou fazendo? Olha como é boa, como é caridosa. É esse sutil que tem por trás das situações que a gente perde, por vezes, a capacidade de se olhar. Porque olhar o que está por trás disso é doloroso. É como está colocado aqui, né, nessas imagens, é olhar por detrás de todas essas máscaras, o que está lá na origem, né? O que está gerando essa situação? Que não é o que eu acredito ser. Porque quando eu tô com a máscara do Brãozinho, e nesse exemplo que ele trouxe, eu acredito ser caridoso, bom, nossa, o coração, né, mais maravilhoso, a alma mais evoluída dessa terra. Mas é realmente isso. Então, é para que a gente reflita, né? E esse é um exemplo, essa é uma situação. Mas quantas outras a gente passa no nosso dia a dia e a gente não consegue enxergar o que verdadeiramente está nos movendo naquela situação, por a gente se colocar com essas máscaras, né? E por vezes, uma máscara de perfeição, né? Uma máscara de dono da verdade. Porque se eu sei tudo, eu não estou na posição do aprendiz, né? Como a Helena falou, a vida é aprendizado, é uma escola. Se eu não estou nesse papel de aprendiz, eu estou no papel do sabe tudo. E o sabe tudo não tem espaço para aprender, né? E eu estou ali na arrogância, estou ali achando que sei tudo, que sou o dono da verdade. Eu não tenho espaço para aprender e muito menos espaço para se olhar. Porque o que eu vou olhar de mim vai ser esse olhar aparente, esse olhar superficial. Eu vou olhar a minha máscara. E a minha máscara não sou eu, né? É algo que eu estou vestindo naquele momento e que depois vai ser outra e outra e outra e outra. E o que está por trás, o que fica, né? Essa é a verdadeira reflexão. O que fica quando eu estou sem as máscaras, né? Isso é o que a gente tem que
conseguir olhar e compreender aos poucos, seja no intervalo de troca dessas máscaras, seja aos poucos, sem mais a necessidade de usar as máscaras, né? Então, poder se ver, se reconhecer que nós somos o que fica, né? Esse ser sem a máscara, esse ser descoberto, esse ser limpo, esse ser vazio, é a centelha divina, né? É o que a gente tanto quer ser, é o verdadeiro amor, é a verdadeira caridade, a indulgência, a humildade. Mas a gente tem medo, né, de se colocar à mostra, de se colocar descoberto, de se enxergar em verdade. A gente fica se aprisionando nessas máscaras, nessas situações, para achar que é algo, para achar que vai conquistar algo, que vai ser alguém, se utilizando, né, desses artifícios. Pode falar, Helena. Então, eu lembrei agora, eu não sei, uma aula, se eu não me engano, até foi acho que a Cris que falou, que deu. E me veio essa mente agora assim, que o nosso corpo, o nosso sentimento não nos engana, né? Então, em qualquer situação, no dia a dia, na hora que eu levantei até a hora que eu fui dormir, seja lá qual for a experiência que eu estiver passando, né? O meu sentimento, o meu corpo vai me dizer se eu estou sendo, digamos, íntegra, honesta comigo mesmo, ou se não. Porque se eu me sentir cansada, se eu me sentir esgotada, se o meu, às vezes dá aquele frio no estômago, sabe? O nosso corpo, os nossos sentimentos, eles não enganam. Então, uma boa forma, eu acho, da gente começar a prestar atenção na gente é presta atenção como tu tá te sentindo, né? Porque eu acho que isso aí vai dizer. Tá te sentindo mal? Ah, porque eu tô usando, como tu falou agora, eu tô usando uma máscara, tá me cansando, eu não sou aquilo, mas eu quero me fazer, eu quero que as pessoas pensem na questão da caridade que tu falou ali, né? Ah, eu tô aqui, tô me quebrando toda, né? Tipo, eu conheço uma pessoa que até assim, a Cris também conhece, acho que ela vai saber de quem estamos falando, é uma pessoa que mostra que ela não é, a gente, é nítido que ela se esforça, mas volta e meia, sabe? Ela dá aquele deslize e tu vê que ela não é uma pessoa honesta com ela mesma. Ela quer passar uma imagem que nitidamente, né, do que ela não é. Mas assim, e é evidente, chega até assim, para nós já está evidente isso ali, sabe? Mas, e é isso assim, ó, eu penso que no final do dia ela está estressada, tá? Sem bateria, como a gente diz, porque sustentar uma máscara é um consumo de energia enorme, né? Então, assim, ó, começar a prestar atenção no nosso corpo, como eu estou me sentindo. Se eu estou me sentindo bem, tá ok. Se eu não estou me sentindo bem, pare, olha, opa. Se eu estou sentindo desconforto, seja lá qual for, é um forte indício que eu estou usando máscara. É um forte indício que eu não estou sendo eu mesma. Não estou sendo assim, digamos, não é a minha essência que está falando, né? Era só isso mesmo, é prestar atenção no corpo e nos sentimentos. É uma boa dica também. Era isso, querida. Helena, isso que tu falou, né, é tão verdadeiro e a gente não se dá conta, né? A gente tá tão preso, né, nessas nossas máscaras, achando que a gente tá convencendo com elas, que a gente tá só enganando a gente mesmo. Os outros, as outras pessoas veem como verdadeiramente nós somos, né? O que está se passando ali no nosso mundo, o papel que a gente está interpretando naquele momento, né? A gente acha que engana e por vezes engana, mas na maioria das vezes a gente demonstra, né, que verdadeiramente nós somos. Então, a gente se engana só nós, né? Só nós que nós conseguimos enxergar a verdade, né? Se a gente for perguntar para alguém que não nos conhece qual é a visão que essa pessoa tem sobre nós, com certeza vai ser muito mais é, próxima, né, de quem nós verdadeiramente somos do que a visão que nós temos sobre nós. Porque a gente vai sempre tender a se olhar por essa máscara do bom, né, essa máscara do perfeito, até porque, como a gente tem esses polos, né, de ou muito bom ou muito ruim, se eu não tô com essa máscara do bonzinho, eu tô na máscara da vítima, né, do coitado, do pobrezinho, da
do atormentado por esses instintos, né? Por esses impulsos. Então, ou eu estou num extremo ou eu estou no outro. Então, para que eu não esteja nesse extremo de me sentir mal, né? Me sentir culpado, eu me coloco como arrogante, né? Como superior. Mas eles são o mesmo lado, é a mesma moeda, né? Com os dois lados. Então, o que realmente fica quando eu não estou oscilando nesses polos, né? É isso que é o nosso verdadeiro objetivo, que deve ser o objetivo de cada um, né? Se descobrir, e para isso não tem receita de bolo, né? Como a gente fala, como a gente brinca, não tem um passo a passo, faça isso, faça tantas orações por dia, tantas meditações que tu vai conseguir se enxergar, não. É cada um se descobrir, né, nos seus processos, nas suas situações, como, né, se enxergar e principalmente como realmente é. É poder descobrir, então, esse subconsciente, né, como ele coloca aqui, é campo vasto, pouco explorado, é um mar de impulsos que emergem a todo instante, enviando mensagens que, na maioria das vezes, não são identificadas de forma inteligente e proveitosa. O ser, que está condicionado a forças, para ele ainda desconhecidas, sucumbe facilmente sem refletir, sem aprofundar-se, sem ver-se. Quando vos falo de estarmos consciente, esta é a consciência necessária para conhecer-te verdadeiramente. Mas não te culpa, porque a culpa é grande equívoco. Então, esse sutil, né, da gente se olhar, se conhecer, ver a verdade que está por trás, mas sem pular para esse polo da culpa, né? É quando a gente se olhar, reconhecer essa inveja que há dentro de nós, essa vaidade, essa arrogância, o orgulho, a raiva, não me colocar no campo da culpa e me culpar por, nossa, eu sou assim, sou o ser mais horrível, ou eu não sou aquela criatura que eu achei que eu era e, meu Deus, não. Não é, não é ficar no mesmo polo, né? Não é trocar um lado pelo outro. É compreender tudo isso, é compreender por que a gente age assim, por que a gente tá, por que estamos utilizando esse impulso, por que ele é importante, que segurança que ele me traz que eu utilizo ele, por que eu utilizo essa máscara da arrogância, quais inseguranças que eu estou querendo esconder quando eu me coloco, né, com ela. Então é isso, esse campo vasto, né, que tem por trás de um simples impulso, né, se a gente pode colocar dessa forma, o que está por trás, né, o que eu estou querendo esconder, quais são os traumas, as situações, tudo que já me aconteceu, que é colocado ali debaixo do pano, que quando eu coloco aquela máscara eu me sinto, então, superior, ou eu me sinto confiante, ou eu sinto, né, dono da verdade, e acho que estou convencendo, né? Que estou sendo o melhor, que estou arrasando. Então, como posso deter o pensamento? Não é essa a questão. A questão é entender a natureza do pensamento, observar. E como que a gente vai entender a natureza do pensamento se não olharmos em mais profundidade? Porque os pensamentos, né, eles são inúmeros, né? Quantos pensamentos a gente tem por dia? Nosso campo mental, se a gente parar só para observar agora, por esse segundo, o que está passando aí no nosso campo mental, mesmo estando aqui na aula, né, mesmo estando concentrados, o que está passando aí na mente? É muita informação, é muita coisa. E o objetivo não é querer parar e, agora eu não vou pensar em nada. Agora eu vou aqui meditar, não vou pensar em nada. As próprias instruções de meditação, né, elas dizem que não é esse o objetivo. O objetivo é você conseguir observar tudo que está passando nesse teu campo mental, para que a gente possa escolher aquilo que a gente quer reverberar, aquilo que a gente quer ser
né, na vida. E não ser atormentado por esse turbilhão que a gente nem conhece, que a gente nem faz ideia, por vezes, que está sendo obsediado, enfim, está sofrendo influência, ou seja, por um ser encarnado, por um ser desencarnado, por uma situação. Então, quais são os verdadeiros impulsos que eu quero me comportar? Como eu quero me comportar na vida, né? Será que a gente sabe mesmo, né? Qual é o nosso objetivo, né, de vida? Ah, é ser feliz, é ser amado, é amar, é ser humilde? Ah, sim, é tudo isso. Mas verdadeiramente, né? Como a gente está se comportando? A gente está se comportando com humildade, com amor? Não, a gente está se comportando através desse nosso campo aprisionado por esses nossos impulsos, e quando a gente acha que está um pouquinho fora disso, a gente está utilizando uma máscara, que é a máscara desse mesmo impulso, né? Então, não, não um sentimento genuíno, né? Não em verdade. É uma astúcia para que eu não enxergue aquele impulso. Então, todas essas artimanhas, né? Todas essas linhas tênues que tem, né, numa situação e outra, é que a gente precisa estar muito atento, muito calmo, muito sereno, para poder observar, né, toda essa complexidade que é esse nosso campo mental. Então, a gente tem um potencial muito grande, né, na nossa mente, e somos seres muito poderosos, né? Nós não sabemos utilizar desse potencial, utilizamos ele para o negativo, para o ruim, ao invés de utilizarmos para nossa progressão, né, para nossa evolução, para nossa transformação, para que a gente se aproxime, né, verdadeiramente de Deus, para que a gente coloque as nossas potencialidades à disposição, né, ativas, para que a gente coloque, né, todo esse amor à disposição, para que a gente possa servir aos outros, né, e não mais ficar ali segurando as pequenas migalhas de amor que a gente acha que tem, porque se a gente der, se a gente servir, se a gente doar, a gente acha que vai perder. Então, né, essa forma egoísta, essa forma orgulhosa de agir, apegada a esses fragmentos, né, que a gente tem. Então, a criatura não habituou-se à autoanálise. Simplesmente ela segue o impulso do subconsciente numa necessidade urgente de preencher o vazio, né? E o que tem por trás desse vazio? Por que a gente tem tanto medo do vazio, né? É muito engraçado isso, assim, esses nossos medos, essas nossas inseguranças, de essa nossa necessidade, né, da utilização das máscaras é muito por conta disso, né? Porque a gente tem medo ali de ser quem a gente é, de se descobrir, de se ver. Por vezes a gente tem medo de se ver, né? De se conhecer. Então, que contrassenso é esse, né? Por que a gente tem tanto medo, né? O que tem por trás disso? É poder encarar, né? E ser realmente esse vazio que somos, e que é nesse vazio, assim enxergado pelo ego, que é quando estamos cheios, né? Quando estamos manan- envolvidos nesse manancial divino, né? Quando a gente deixa de lado esses nossos apegos, né? Essas nossas máscaras que vêm do ego, que a gente acha que é tudo na nossa vida, que elas resumem tudo, quando a gente se liberta delas e deixa espaço para esse vazio, então, que é se conectar com Deus, né? Que é acessar o nosso coração e ser tudo que a gente já é, né? Realmente colocar para fora. Então, é essa incessante movimento, né, de preencher isso é o que nos desgasta tanto e que nos machuca e que nos causa tanto sofrimento, né? Tenhamos muita calma e serenidade para observar cada desejo, cada pensamento que se apresenta e, consequentemente, né, reflete as nossas ações. Faltou ali o refletir.
Porque é isso, as nossas ações, né, como a Helena falou, o sentimento ali, vai originar o pensamento e depois vai originar a ação, ele nunca mente. E a ação, ela vai refletir. Por mais que a gente utilize essa máscara do bonzinho, por mais que a gente se apegue, né, nessa visão superficial, nessas máscaras, o que está chegando da vida para mim, né? Ah, é situações, é problemas, situações de sofrimento, é desgaste, é conflito com o marido, é conflito com o irmão, é conflito no trabalho, é conflito com o amigo. Por que está chegando tudo isso então, se eu sou tão bom, se eu sou tão humilde, se eu sou tão caridoso? Por que essas situações estão chegando para mim? Alguma coisa aí não está batendo, né? Então, esse bom que eu acho que eu sou, esse caridoso, tem um descompasso, né? Porque se a vida está apresentando essas situações, se eu estou colhendo situações que não são como essa que eu me enxergo, né? Porque daí eu já vou me colocar ali como vítima de tudo que acontece. Nossa, eu sou tão bom, tão caridoso, me dou tanto e os outros só me fazem sofrer, eu só recebo o contrário daquilo. Então, o que que tem aí, né? Algo precisa ser olhado nessas situações. Se eu estou colocando tanto amor, tanto cuidado para as situações, e eu estou recebendo o oposto disso, tem algo que precisa ser olhado em mais profundidade, porque com certeza a minha vibração nessas situações não condizem com, com essa máscara, né, que eu estou utilizando. Então, essa atenção, né, para todo esse turbilhão que está dentro de nós, que surge ali através dos sentimentos, como a Helena bem colocou, né, é o que precisa ser olhado para que a gente entenda, né, o que está vibrando, né, o que está aqui dentro mesmo, né. Então, essa observação, uma energia voltada para dentro, né? Não para fora, né? Não mais para o externo, não mais como, eu sou bonzinho e aqui existem essas características, esses impulsos. Não, eu tenho essas características dentro de mim, eu tenho esses impulsos, mas eu tenho dentro de mim o amor, a humildade. Eu tenho o que cura, o que transforma todos esses impulsos. E é preciso que eu olhe para todos eles para que possa transformar. Se a gente não olhar, se empurrar para baixo do tapete, eles ganham mais força. Se eu não, como que eu vou transformar algo que eu não conheço, né? Como que eu vou curar uma situação, um problema que eu não tenho conhecimento, né? Então, não tem como. É preciso que a gente olhe, né? E nada melhor do que olhar tudo isso no nosso campo da vida, né? Nas situações que a gente tem, nesses conflitos, nessas situações diárias, né? Que a gente tem a todo instante na nossa vida, nas nossas convivências, nos nossos relacionamentos. É nesses momentos que a gente vai estar se olhando, vai estar se compreendendo. Por isso que é tão importante esse se relacionar, né, que a gente tem com as outras pessoas, essa nossa relação material. Então, essa nossa encarnação, né, como seres humanos aqui, é muito importante para esse processo, né, de se olhar, se conhecer, tomar consciência do nosso, do nosso ser. Então, uma, um trecho aqui da Joana de Ângeles, né, dando esse impulso para que a gente desabroche essa nossa centelha divina. Ela diz assim: o amor, que significa conquista emocional superior, rompe a densidade da ignorância, enquanto a oração dilui as espessas ondas escuras que envolvem o discernimento. Através da oração, identifica-se com outras ondas psíquicas e impregna-se de energias saturadas de paz, bem como enriquecedoras de alegria de viver e de crescer a plenitude. Então, qual é a nossa
principal ferramenta, né, nesse processo de se olhar, da observação, para que a gente consiga dar o primeiro passinho, né, nesse propósito que é ficar calmo, ficar manso, se não a oração. E a gente se colocar, né, com humildade, né, com o coração aberto para pedir ajuda, para enxergar, para se ver, para entender esses processos todos, né? Esse turbilhão da nossa mente, dos nossos sentimentos. A gente pedir, né, verdadeiramente com o coração, o que que aquela situação quer me mostrar, o que que dentro de mim precisa ser curado naquele campo, né? Como que eu posso contribuir para aquele campus, para que aquele campo seja transformado? Não é colocando mais do mesmo. Porque se eu fui atraído para aquele campo, é porque eu tenho afinidade, é porque eu vibro como aquelas mesmas pessoas. Se eu continuar colocando aquela mesma energia, eu não estou colaborando para aquele campo. Eu estou, me aprisionando ainda mais. Eu preciso entender o que aquele campo, né, quer me mostrar para que eu transforme e eu coloque uma nova informação e eu seja um agente transformador naquele meio do qual eu estou inserido. E é contagiante isso, né? E é transformador. Que quando a gente se transforma em verdade, né? Quando a gente se conecta com essas potencialidades e elas são colocadas, né, para fora, elas atingem a todos, assim como quando a gente está envolvido naquela energia ali do campo do impulso, né, do instinto que nos atraiu para aquela situação. A gente é envolto por aquilo. Da mesma forma, quando a gente coloca uma energia de cura, né, uma energia de amor, uma energia de amparo, então, é entender o propósito daquela situação. Não é carregar mais ainda com o mesmo, né? E se estressar e agir com raiva e ainda piorar ainda mais o cenário, né? Daquele meio. É colocar o amor. É para isso que a gente está inserido nas situações. É por isso que a gente está encarnado nesse mundo, né? É para que a gente coloque o amor. Se a gente não quer mais as guerras, não digo guerras, né, nessas guerras externas, como a gente vê acontecendo em tantos países, mas se a gente não quer mais as guerras internas nossas, né, porque tudo que está acontecendo fora é reflexo do que está acontecendo dentro de cada um. E se eu quero ser um agente transformador, eu preciso primeiro transformar essas minhas disputas, esses meus conflitos internos, né, que estão ali se degladiando, é um impulso degladiando com o outro, é uma característica querendo preponderar sobre a outra, e nós ali perdidos nesse campo, não sabendo quem nós somos e só se utilizando pelo impulso que domina primeiro, né, que vem primeiro e eu me apego nele como o salvador da pátria, como com essa característica eu sou alguém. Utilizando a vaidade, eu sou alguém. Utilizando a raiva, eu sou alguém, né? Eu sou o que o mundo quer de mim. Então, essa superficialidade, né, dessas situações, por a gente não se conhecer, elas são muito prejudiciais para todo o campo, né, do qual a gente está inserido. Pode falar, Helena. Então, eu queria fazer assim uma colocação bastante semelhante ao que tu estás falando, no sentido assim de que eu acho que diariamente, várias vezes durante o dia, na vida de todos nós, todas as experiências pelas quais a gente passa são provações, são lições, e a gente deve se perguntar exatamente isso. O que de melhor eu posso fazer nesse momento? Né? Como tu falou, como eu posso modificar, como eu posso auxiliar nessa situação, né? Eu gosto muito assim, eu acho que é um palestrante chamado Alírio Cerqueira, que ele faz muito essa pergunta e eu achava muito legal porque ele sempre dizia assim, ó, o que Jesus faria no meu lugar, né? O que Deus espera de mim nessa situação?
o que de melhor eu posso dar de mim, o que eu posso aprender. Então, eu acho que isso é rotineiro, não? Se a gente, a gente não presta atenção, a gente passa assim batido, né? Nas coisas que a gente. Eu até falei uma vez aqui, né, que eu tinha a ilusão de que imagina, né, sou uma pessoa assim muito importante, né? Sou a preferida por Deus, né? Então, eu tinha uma grande missão. Eu tinha essa ilusão, não sei de onde veio isso, mas é, aos poucos eu fui entendendo que a minha missão é nas coisas pequenas do dia a dia. Eu acho que é a de todos nós, né? Então é isso, assim, ó, é prestar atenção nessas coisas pequenas, em vez de reclamar, em vez de dizer, eu não quero passar por isso, eu não. Puxa vida, né? Olha de que forma tu podes melhorar aquela situação, de que forma tu podes auxiliar quem está do teu lado passando por qualquer dificuldade, né? Mas eu não sei o que eu posso fazer. Pelo menos ora, peça ajuda, né? Porque eu acho que esse é o verdadeiro significado da vida, sabe? É a gente perceber que estamos passando por provas diariamente, frequentemente, todos os dias, a todos os momentos. E nós estamos sendo testados. Deus está nos testando, a vida está nos testando. Né? E a gente tem que ter essa percepção. Que em cada mínima coisa, mínimo acontecimento, aquilo aí tem um sentido, tem um significado, né? E é realmente, de fato, né, se colocar na condição de aprendiz e sempre tentando pôr em prática tudo que a gente já vem estudando aqui há tanto tempo, a gente já vem lendo, né? E imagina. Então é isso, assim, sabe? É acordar, olhar para a vida, né? E dar o nosso melhor, sabe? Principalmente assim, fazendo sempre aquela pergunta, né? O que eu posso fazer para melhorar essa situação, para ajudar? Era isso, querida. Obrigada. Porque do contrário disso, né, que é como a gente costuma se comportar, a gente acaba por não entrar numa reflexão mais profunda, por ficar na superficialidade, no externo, a gente está sempre numa disputa de ego, né, com os nossos irmãos. Então a gente está sempre ali querendo vencer, querendo impor nossa forma de pensar, de agir, porque somos o certo, né? Porque acreditamos ser deuses, né? Naquela situação. E não foi por isso que a gente foi colocado, né? Muito pelo contrário, a gente foi colocado naquele campo, não digo só nós, né? Nós como seres especiais. Não, é cada um que está inserido naquele campo tem essa missão, né? De ser um agente transformador, de colocar uma nova informação naquela situação, de contribuir, de ser o melhor, de amar, né? De servir e não ficar nessa disputa de ego, né? E eu falo isso para ver se entra aqui na minha cabeça, né? Porque eu sou a primeira a estar lá na situação e achar, né, que eu quis ser, que, enfim, e não estou contribuindo, né? Muito pelo contrário, eu estou colocando mais energia de aprisionamento, né? Daquele campo de situações que não são benéficas, né? Que não é o objetivo de estarmos ali. A gente não foi colocado ali para crescer ainda mais o instinto, né? De estimular o instinto. Não. Ai, nossa, mas à minha volta só tem pessoas arrogantes. Bom, então, primeiro é porque eu sou um arrogante também. Mas como esse ser, eu não tenho a, a minha missão ali não é continuar incentivando a arrogância e preponderar a arrogância, é ser humilde, né? É colocar a informação da humildade no campo. Então, é essas esse sutil, né? Esse entender o nosso papel em cada situação, entender essa capacidade de transformação que a gente tem dentro de nós, que a gente tem, né? É só querer realmente colocar como um objetivo, um propósito e primeiro entender, compreender para poder se transformar em verdade, né? Em coração mesmo, para que a gente possa colocar
esse novo, né? Esses novos conteúdos, que é o que a gente quer, né? Se a gente espera e quer que os outros ajam com humildade com nós, com que nos amem, é preciso que a gente faça esse movimento, né? Não adianta esperar que tudo venha a nós e nós vamos continuar aqui com os nossos instintos, como donos da verdade, e tudo vai se transformar no externo e nós vamos ficar aqui com todas essas características, porque se assim for, a gente não vai nem enxergar a transformação do externo, né? Porque eu vou estar sempre, a nossa reflexão é sempre a partir do nosso olhar interno. Se o meu interno é, é de revolta, né? É de insatisfação, como eu vou enxergar o bem no externo, né? Não tem como. Então é preciso que aqui dentro comece, né, esse primeiro passo, que a gente volte esses olhos para o interno para poder enxergar a beleza da vida, né, a beleza desses aprendizados e, e essa escola, né, no qual a gente está inserido, que são tantas oportunidades, né, no dia a dia ali, são tantas lições que a gente tem na nossa disposição, e na maior parte do tempo a gente está cego, né, não querendo ver ou vendo com essa interpretação deturpada, né, com um julgamento superficial ou com não olhando, não conseguindo captar a essência, né, do que ela quer nos transformar, do aprendizado que tem, né, por detrás. Então, a vigilância, ela é a completa rendição, é incondicional à realidade, sem racionalização, sem diálogo com a mente, sem separação. A vigilância é ser, né? É quando eu me conecto com esse meu interior, é quando eu me aproximo desse meu mundo, né? Quando eu tô sereno, quando eu tô manso. Então, nós somos esse vazio e o desespero. Se não nomearmos, qualificarmos e nos apegarmos aos sentimentos, temos a liberdade. Resolver os problemas com as memórias. Deixa eu tirar aqui, senão eu não consigo ver. Com as memórias passadas, irá reverberar os mesmos sentimentos. Insistimos no medo do novo, mas ele é a solução. A resposta não está na nossa tela de palavras conhecidas, não está nos nossos pensamentos. As respostas não estão no nosso campo mental. Não é nesse diálogo incessante de como eu vou resolver isso, como eu vou transformar isso. Ah, eu não posso ser assim, como que eu posso ser? Que a gente vai se transformar. Não é nessa troca, né, de falas, porque essa conversa com a mente só vai fazer com que a gente fique trocando de máscaras, né? E esse não é o objetivo. O objetivo é se compreender, compreender através do coração, né? Através de olhar todo esse campo mental que está ali, né? Todos esses pensamentos que estão indo e vindo, todos esses impulsos que estão indo e vindo, para que eu possa colocar a minha potência em ação, para que eu possa colocar, né, em atividade essas minhas características de luz, né, para que eu possa colocar luz a essas sombras e não mais ficar só reverberando o passado, né, reverberando esse condicionamento. Então, como pode uma mente condicionada transformar-se sem conflito, né? Parece que tudo, quando a gente pensa em transformação, né? Quando a gente pensa em mudar, é conflituoso, né? É uma revolta, enfim, algo traumático. Mas a revolução, ela não pode ser gerada pelo campo do conhecido. Então, ela não vai ser gerada por esses cenários, por algo que a mente imagina, né? Pelo que os pensamentos nos dizem. Esta é uma resposta da memória, como com uma consciência limitada. Portanto, o diálogo com a mente, né? Esse pensamento acelerado, ele não deixa espaço para o novo. O novo é o silêncio da mente,
O novo é a oração, né? Essa serenidade, essa paz, quando a gente se conecta por milésimos de instantes que sejam, nessa paz, né, da oração, quando a gente coloca o nosso coração aberto nesses momentos. Então, esses, esses pequenos instantes, né, que a gente vai experimentando, né, do silêncio da mente, é o que é o novo, né? Não o diálogo, não a conversa, não esse sofrimento, esse tentar se convencer, né, de algo e que, principalmente se convencer que a gente agiu da forma certa, que agimos do, do, de, enfim, né, que a gente agiu como seres bonzinhos, né, ali com a máscara do bonzinho. A mente, ela vai estar sempre ali tentando convencer, né, tentando reafirmar, tentando fazer com que a gente se sinta seguro. E essa segurança é uma segurança ilusória, porque ela está no campo, né, desse conhecido, no campo do passado, no campo dos impulsos, enfim. Então, elejas para a tua vida a calma, a mansidão e a serenidade, como agentes transformadores. E de outra maneira, a tua mente acelerada e aturdida não conseguirá captar a verdadeira essência dos teus pensamentos e sentimentos. Depois da mansidão, quando a mente estiver em estado de plena atenção, então é o momento de observar, olhar para o pensamento antes mesmo que ele tome forma e te faça acreditar que tudo o que ele diz é a verdade. Já paraste para observar o quanto teu próprio pensamento te sugere coisas, desejos e necessidades? E se fores investigar em profundidade, terás a constatação de que nada do que foi sugerido é necessário ou verdadeiro. A gente para, né, para refletir se aquilo que o pensamento está sugestionando, né, está dizendo, é algo que a gente realmente deseja, é algo que a gente realmente quer, né? Então, a gente conseguir enxergar para além disso, né, não acreditar cegamente nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, nos nossos impulsos, questionar, né, olhar além, olhar em profundidade. Esse é o objetivo, né? Mas a gente só consegue gerar esse movimento se a gente estiver na calma, na mansidão. Porque se eu estou acelerado, eu já estou dominado por esses impulsos, né? O pensamento, ele já me convenceu, eu já aceitei. Então, é preciso esse movimento, né? De calma, de serenidade, para que a gente possa observar. No momento em que o pensamento invade o psiquismo desajustado, se estiveres manso, paciente, terás com certeza uma nova percepção. Para tanto, é necessário que te detenhas, ou seja, para tudo o que estás a fazer, te recolhe mentalmente e ora, pedindo força de discernimento ao nosso Pai Maior. Com a oração, acessas aos mananciais da vida que te trarão paz e lucidez. Nesse breve momento, onde és dono da tua casa mental, pois te encontras manso e vigilante, observarás o teu próprio mundo íntimo de frente. Naquele momento acaba a escravidão que os teus próprios pensamentos te impõem. Então, é tão simples, né? É um movimento tão, vamos dizer assim, fácil, né? Que a gente sabe que não é, porque se tem coisa que a gente esquece, né? E se tem instrumento que a gente esquece, é da oração nos momentos que a gente está mais em turbilhão, né? Que a gente está dominado pelos instintos. Com certeza, se a gente parar para se observar, a gente vai ver que quando a gente está dominado por um instinto, se a gente não começar, né, criar esse movimento, né, desse contato, de exercitar a proximidade com a mansidão, com a serenidade, né, se conectar e se colocar como, como necessário, né, dessa ajuda, a oração
ela não vai vir na nossa mente como um instrumento, né? A gente vai lembrar dela depois, ou por vezes até vai lembrar, mas não vai ter uma oração verdadeira, né? De coração aberto. Vai ser uma oração de, às vezes, com os instrumentos do próprio ego, né? Uma oração de que pedindo para que a situação se resolva, para que ali para que a situação se resolva externamente, né? Não da minha parte, né? Não que eu gere um movimento para que se resolva. Então é importante que a gente lembre, né, dessa ferramenta que a gente tem à nossa disposição, para que a gente possa enxergar essas nossas características, né, esses impulsos que estão ali nos atormentando naquele instante, aqueles pensamentos, para que a gente possa soltá-los e enxergar a vida com mais clareza, com mais lucidez, para que a gente possa colocar, né, toda a capacidade de compreensão e de visão que a gente tem naquele momento, né, e enxergar além, enxergar que cada um que está ali envolvido está colocando o seu melhor, está olhando a vida a partir do seu ponto de vista. E, e a minha postura naquela situação é uma postura de transformar esse ciclo, né? Eu posso ser esse agente transformador, assim como meus irmãos que estão ali envolvidos também, eu posso colocar uma informação nova no campo, ao invés de exacerbar ainda mais aquele instinto. Então, eu poder lembrar dessa ferramenta para que nesses momentos, né, mais dolorosos a gente lembre o auxílio que a gente tem à nossa disposição, né? Esses mentores, né, o nosso anjo de guarda, nossos espíritos guia, tanta proteção, tanto auxílio que a gente tem, né? A gente tem Deus no nosso coração e a gente nega, né? E a gente não reconhece, né, que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa de auxílio. Então, a gente quer que as coisas se resolvam, né? A gente às vezes até pede, mas não pede com o coração aberto, né? Não pede com humildade para que a gente possa ser essa transformação, né? Para que aquilo que a gente espera que aconteça, a gente possa contribuir através das nossas ações, né? Através da nossa vibração. Para que a gente não espere que fora aconteça, que fora se transforme, mas que aqui dentro se transforme para que externamente reflita essa transformação também. Então, aqui caminhando, né, para encerrar essa nossa conversa de hoje, eu vou ler uma mensagem de um texto que eu peguei na internet e eu achei ela muito interessante. Eu até na aula do ano passado eu também li essa mesma mensagem e eu achei muito interessante porque desde essa última aula aí eu acabei não lendo mais essa mensagem e eu fui ler agora recentemente de novo. E ela faz tanto sentido, ela é tão profunda, né? Ela traz tantas reflexões que são, assim, muito importantes. Parece que toda vez que a gente lê, a gente consegue ter captar diferente, né? Consegue entender um pouco mais em profundidade o que aquela mensagem quer nos trazer, né? As reflexões que ela quer nos deixar. Então, ela diz assim: esvazia sua mente das crenças transmitidas de geração em geração, herdadas sem questionamento. Elas não pertencem a você. Esvazie o seu coração de ressentimentos acumulados, apegado a arrependimentos endurecidos em uma história de pobre de mim. Isso não é você. Esvazie suas células de memórias não digeridas, emoções calcificadas, em letargia e miopia. Isso não é como a vida deve ser. Remova
os bloqueios de seus olhos. Eles a mantiveram segura por um tempo, mas agora servem apenas como uma prisão para mantê-la trancada na matriz do condicionamento. Permita que a verdade gritante da experiência direta, sem a contaminação do medo e da esperança, perfure as suas retinas e purifique a sua visão. Seja cegada pela luz. Rasgue o band-aid, areje as feridas, sinta a dor lacinante. Seja crua, vulnerável, esteja eternamente nua. Jogue fora o que deve e o que não deve. Queime-os na pira funerária da liberdade. Faça o que for preciso para largar a bagagem. Deixa-a ir. Grite, sacuda, gire, dance. Faça o que for preciso para ir mais profundo do que o pensar, mais profundo do que o sentir, mais profundo do que qualquer memória. Vá tão fundo que você toca o solo sem o chão. Vá tão fundo que você não existe mais. Torne-se vazia de si mesmo. No vazio, a mente se dissolve no céu. O coração não é contido e o corpo é permeável. No vazio, há espaço. E agora, a luz pode filtrar. Agora, a vida pode fluir através de você, desimpedida por obstruções autoimpostas. Não se preocupe com o despertar como remédio para a sua dor. Não se preocupe com a iluminação como o destino perfeito. Em vez disso, esteja disposta a se abrir tão amplamente que nada seja negado, suprimido ou escondido nas sombras. Esteja disposta a se esvaziar de todos os vestígios de resistência, mesmo que se isso signifique cavar tão fundo no mecanismo incrustado de autopreservação que ele o destrua. Esteja disposta a suportar o insuportável e ser quebrada. Preocupe-se apenas com o vazio, porque apenas um vaso vazio pode ser preenchido com Deus. Então, essa é a mensagem final da nossa aula, a gente poder compreender, né, como esse vazio que a gente tem tanto medo e que a gente preenche, né, através dessas máscaras, desses impulsos, é o que realmente a gente precisa para se conectar com Deus, né? É o que a gente precisa para se aproximar dele e para se reconhecer e se ver em verdade, né? Porque nós somos esse vazio que a gente chama dessa forma. Eu não acho que é a palavra adequada para significar, né? É a potencialidade que a gente tem, mas é em meios de aprendizado, né, em meios de clarificar o que quer dizer, é realmente, porque o vazio é quando a gente não tem essas amarras, né, das nossas máscaras e, e desses condicionamentos. É quando a gente está livre, né? E quando a gente está livre, é quando a gente está com Deus, é quando a gente está em amor, é quando a gente está em humildade, é quando a gente está em paz. Então, é nesse vazio do qual a gente quer tanto fugir, que é o que a gente deve se aproximar. Então, é essa a aula de hoje. Já acabou bem na hora, né? Bem 9h15 já aqui para mim. Então, não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa, mas senão a gente pode encerrar. Alguém gostaria de fazer a oração? Eu posso fazer, Claudine. Então tá bom, pode encerrar, Lívia. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, acho que não, né? Então, vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá, mais uma oportunidade de aprendermos, de nos olhar e que a gente aprenda a esvaziar-se um pouco mais e dar espaço para que Deus penetre, para que Deus nos preencha.
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Que a gente possa aceitar a vontade de Deus em nossas vidas diariamente. Aprendendo, olhando, observando e crescendo. Obrigada pela aula, Claudine. Boa noite a todos. Obrigada. Eu só vou, antes da gente encerrar, eu queria Boa ler noite. uma mensagem aqui do Anjo da Simplicidade, que eu esqueci de ler antes da aula acabar, e eu acho que ela acaba assim com tudo isso que a gente conversou. É bem curtinha e diz assim: quanto mais nos sincronizarmos com o amor e com a intuição da alma, mais simples se torna viver. No nível da personalidade, tendemos a complicar tremendamente as coisas. Porém, quando nos tornamos receptivos à orientação interior, a vida se torna simples, clara e livre do que é supérfluo. Então, o segredo está na simplicidade, né? Que a gente possa levar essa meditação e obrigada a todos. Obrigada pela aula. Até mais. Obrigado. Boa noite. Bom final de Obrigado, semana. Claudine. Estava excelente. Boa noite, Boa Claudine. noite. Até mais. Boa noite, amigos. Boa noite, estava muito legal. Boa noite.